Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 40.2, ou seja, aquela aula de revisão dos conteúdos, né? Onde nós vamos resgatar aí os principais conceitos trabalhados na aula. Conceito trabalhado na aula passada, você se lembra sobre o que nós estávamos falando? Se você falou impulso, professor, falávamos sobre impulso, então você está certo, né? Nós falamos sobre uma grandeza vetorial, né, na aula passada, chamada impulso. Lembre-se, grandeza vetorial, né? Grandeza vetorial é toda grandeza que tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, assim, como o impulso, né, ele para acontecer, você vai precisar ter uma força aplicada, tá? E essa força aplicada é o quê? Sobre alguma coisa. Então, um objeto vai interagir fisicamente com outro objeto. Aí pode ser o chute de uma bola, né? O chute em uma bola, pode ser o ato de você segurar um disco de hóquei chegando na mão, ou então você é o goleiro e você vai agarrar a bola chegando. Então, aquilo que vai chegar e causar impacto, né, vai ter a aplicação de uma força sobre uma superfície. E o tempo de interação em que essas superfícies vão estar ali em contato, até que elas se afastem, considerando essas duas coisas, você vai ter o produto das duas grandezas, força, intervalo de tempo, obtendo assim o impulso, tá? Então, o impulso, ele considera a força que você aplica e o tempo necessário para essa aplicação na interação dos corpos. Como o impulso é uma grandeza vetorial, significa que a direção e o sentido da força vai ser exatamente a direção e o sentido do teu impulso, ok? Vamos nessa! Então, olha só, onde você vai ter aqui impulso, né, em newtons, em newtons segundos, a força aplicada em newtons e o intervalo de tempo em segundos. E no sistema internacional, a sua unidade do impulso é o newton segundo. Quando você aplica uma força, né, a mesma direção e sentido dessa força é a direção e o sentido do impulso, ok? Do mesmo modo que o trabalho ele modifica uma energia mecânica e a força ela consegue modificar a velocidade, o impulso ele consegue alterar a variação da quantidade de movimento, né? Então nós vimos em aulas passadas que quando você aplicava um trabalho, você conseguia relacionar esse trabalho com uma variação de energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? Trabalho conseguia alterar a energia cinética. Alterando a energia cinética, consequentemente, você poderia alterar a quantidade de energia mecânica do corpo. Ok. Nesse caso aqui, a força, ela também conseguia alterar a velocidade, né? Então, força é massa vezes aceleração. A aceleração, por sua vez, é a variação da velocidade pelo tempo. Então, força, né, consegue modificar a velocidade. E o trabalho consegue alterar a quantidade de energia. Ok. E agora, qual que é o papel do impulso? O impulso, ele consegue alterar a quantidade de movimento. Ou seja, impulso é variação da quantidade de movimento, ok? Aí você pode anotar isso assim, ó. Impulso é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ou, se preferir, você pode escrever assim. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Escrevendo como delta Q, ok, pessoal? Agora, olha só. Agora, eu vou dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que tenha tentado fazer as questões. Mais do que isso, espero que tenha acertado. Mas agora nós vamos descobrir se você acertou, fazendo uma correção aí no passo a passo. Vamos nessa!
Primeira questão, olha lá, vamos lá, um texto aí para... Passageiros ficam feridos após freada brusca de coletivo em João Pessoa. Essa é uma notícia do G1, tá? Dois passageiros de um ônibus de transporte público de João Pessoa ficaram feridos após o motorista realizar uma freada brusca para evitar um acidente, né, no bairro dos Bancários, na manhã dessa terça-feira, dia 17. Segundo informações de uma das passageiras do ônibus, o coletivo foi fechado, né, por um carro. E para evitar a colisão, o motorista freou o veículo, causando a queda de alguns passageiros. O casal ferido estava em pé dentro do veículo e caiu após o freio ser acionado rapidamente pelo motorista. A ocorrência foi registrada na curva da Via Expressa Padre Zé, próximo ao campus da UFPB, ok? Então vamos lá. Conforme a situação colocada na reportagem, suponha que um ônibus que trafegava inicialmente a 54 km por hora e foi freado bruscamente como forma de impedir um impacto iminente com o veículo à sua frente. Um passageiro de massa igual a 60 kg, surpreendido pela manobra violenta, foi arremessado, chocando-se contra o encosto do banco situado à sua frente. Então olha que questão, hein? Vai pegando os dados aí. Tem a velocidade inicial, tem a massa do passageiro. O tempo de impacto entre a pessoa e o assento foi de 0,3 segundos, 3 décimos de segundo. E ao término do impacto, o passageiro encontrava-se em repouso. Olha só, a questão acabou de fornecer a velocidade final, está em repouso. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo. Então vamos lá, a primeira afirmativa. A força média exercida pelo passageiro sobre o encosto do banco de ônibus durante o impacto foi de 3.000 newtons. Segunda afirmação. A variação da energia cinética do passageiro em decorrência do impacto foi de 6.750 joules. Terceira afirmação. A potência dissipada na colisão do passageiro com o encosto do banco de ônibus foi igual a 162 kW. 4. A variação da quantidade de movimento do passageiro devido à colisão foi de 3.240 kg/metros por segundo, né? Então são várias afirmações aí. São corretas as afirmativas, aí ele dá as opções ali, né? Então vamos analisar a primeira delas. A força média exercida pelo passageiro sobre o encosto do banco do ônibus foi de 3.000 newtons. Essa é uma afirmação, nós temos que verificar essa afirmação, né? Vamos fazer um cálculo. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que lembrar. Segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. E a aceleração é a variação da velocidade, né, dividido pelo intervalo de tempo. E aí eu posso escrever assim, ó, a velocidade inicial 54 km por hora, dividiu por 3,6, né, dividiu por 3,6, obtém 15 metros por segundo, tá? Então a nossa força aqui vai ser a massa 60 kg, velocidade final 0, porque está em repouso, velocidade inicial 15 metros por segundo, ok? E o intervalo de tempo 3 décimos de segundo. E aí com isso, 0 menos 15, ok? Com isso, pegou aqui, ó, menos 15, dividiu para 0,3, você vai ter menos 50, tá? E agora vai multiplicar 60 por menos 50, obtendo aqui 3.000, né? 3.000 newtons, ok, pessoal? Então, a força aplicada é 3.000 newtons em módulo 3.000 newtons, tá? Então, sim, a afirmativa está correta, né? Percebam que para poder respondê-la, basicamente foi utilizado a segunda lei de Newton, o conhecimento da própria definição matemática do que é aceleração, e com base nisso nós chegamos na força resultante, tá? Foi um conhecimento passado que foi aplicado aqui. Perfeito, continuando.
A variação da energia cinética do passageiro em decorrência do impacto foi de 6.750 joules. Vamos lá, variação da energia cinética. Então, de novo, a velocidade inicial 54 km por hora, equivalente a 15 metros por segundo. Variação da energia cinética vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Tá? A energia cinética final é zero. Por quê? Porque ele fala que após o impacto, o passageiro ficou em repouso. Então a velocidade final é zero. Consequentemente, se a velocidade final é zero, toda essa fração aqui vai zerar, ok? Então nos resta isso aqui, ó. Massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então vai ser 60 vezes 15 ao quadrado dividido para 2. 60 vezes 225 dividido para 2. 13.500, né? Multiplicou esses dois aqui, ó. 13.500 dividido por 2, obtém-se assim 6.750. Essa foi uma variação da energia cinética, tá? Foi uma variação negativa, tá, pessoal? Porque assim, a velocidade final é zero, então a energia cinética final é zero, menos a inicial. Então aqui ela está em módulo, né? Ela está em módulo, foi uma variação negativa, mas aqui ela está em módulo, 6.750 joules, tá? Então está correto. Terceiro, a potência dissipada na colisão do passageiro com o encosto do banco foi de 162 kW. Vamos ver. Potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo, né? E o trabalho é a variação da energia cinética. Então eu posso colocar assim, potência é a variação da energia cinética dividido pelo tempo. A variação da energia cinética nós já temos, 6.750. O intervalo de tempo foi dado no enunciado, dividiu, obtemos aqui 22.500, né? E aí se eu andar 3 casas aqui, ó, vai parar aqui, ó, 22,5 kW. Bom, isso não é igual ao que está aqui, né? É diferente. Então, essa terceira, ela está incorreta, né? A potência dissipada foi de 22,5 kW. 4. A variação na quantidade de movimento do passageiro devido à colisão foi de 3.240. Então vamos lá. Variação da quantidade de movimento é a massa vezes a variação da velocidade. Vamos ter então massa 60, velocidade final 0, velocidade inicial 15. Então 60 vezes menos 15, obtemos então menos 900 kg metros por segundo. Esse resultado não corresponde ao que está aqui, né, na proposição, o que torna ela incorreta. Então estão corretos apenas as proposições 1 e 2, né? Resposta aí, letra A. Questão 2. Marque a alternativa correta a respeito da relação entre energia cinética e quantidade de movimento. Vamos lá então. Letra A. Tanto quantidade de movimento quanto energia cinética são grandezas escalares. Será, pessoal? Será verdade? Quantidade de movimento e energia cinética. Será que eles são escalares? Para pensar um pouquinho. Letra B. A quantidade de movimento é a razão da energia cinética pela velocidade de um corpo. Olha só, será? Essas duas grandezas não possuem nenhuma relação, pois uma é escalar e outra é vetorial. Letra D. A energia cinética pode ser definida por meio da razão do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa do objeto. E letra E. A energia cinética pode ser definida por meio do produto do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa do objeto. Então, assim, são enunciados que a gente tem que fazer uma conta e verificar, né? Então, vamos lá. A partir da definição de energia cinética e quantidade de movimento, podemos escrever. Então, vamos lá. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Vou isolar a velocidade, Q sobre M igual a V, né? Aí a equação da energia cinética, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Vou substituir. Onde está V, aqui, ó, e esse V aqui, ó, eu vou trocar. Vai ficar Q sobre M, tá aqui, ó. Q sobre M ao quadrado. E aí vai ser Q ao quadrado, tá aqui. M que tá aqui, ó, ao quadrado, tá aqui. Ok? Aí reescrevemos ele dessa forma.
essa massa que está aqui e esse expoente 2, eles são cancelados, sobrando apenas energia cinética é o quadrado da quantidade de movimento dividido pelo dobro da massa. E aí isso corresponde, olha só, com a letra D. Tudo bem, pessoal? Então isso aí bateu com a letra D, é condizente, tá? Mas aí antes da gente prosseguir, só enfatizar aqui, ó, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e energia cinética é uma grandeza escalar, tudo bem? Mas aí por essa equação e por este cálculo, já chegamos ao entendimento aqui que a resposta é a letra D. Vamos lá, pessoal. Decolando para o futuro. Olha o foguete da mediação. Vamos à nossa próxima questão. Questão 3. Um brinquedo consiste em um fole acoplado a um tubo plástico horizontal, que se encaixa na traseira de um carrinho, inicialmente em repouso. Quando uma criança pisa no fole, comprimindo-o até o final, o ar expelido impulsiona o carrinho, tá? Então, olha que bacana, né? Tá aqui o fole, o carro está em repouso, então, inicialmente ele continua em repouso, né? Ele vai só fazer o encaixe aqui, ó, e aí fez o encaixe, né, do carrinho com fole, e agora uma força média é aplicada aqui, de modo que esse carrinho começa a mudar o estado de movimento, agora ele está com alguma velocidade, não nula. Considere que a massa do carrinho seja de 300 gramas, que o tempo necessário para que a criança comprima completamente o fole seja de 0,2 segundos e que ao final desse intervalo de tempo o carrinho adquire uma velocidade de 8 metros por segundo. Admitindo desprezíveis todas as forças de resistência ao movimento do carrinho, o módulo da força média aplicada pelo ar expelido pelo tubo sobre o carrinho nesse intervalo de tempo é igual a... Então, olha que questão interessante. Deu a massa do carrinho, deu a velocidade, deu o tempo e está perguntando qual é a força. Então, vamos lá. Impulso é a variação da quantidade de movimento, né? Então, eu posso escrever assim, ó, o impulso é a força aplicada multiplicada pelo intervalo de tempo. Quantidade de movimento final menos inicial. E vamos ter aqui, ó, impulso, né? Inicialmente o carrinho estava em repouso. Então a quantidade de movimento inicial é nula. Então vamos ter a equação aqui, ó, força vezes intervalo de tempo igual quantidade de movimento final. E eu posso reescrever assim: quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Força vezes, qual foi o intervalo de tempo? 0,2. Qual é a massa do carrinho? 300 gramas equivale a 0,3 quilogramas. Então aqui, ó, 0,3 quilogramas. Qual foi a velocidade adquirida? Final, 8 metros por segundo. Então, vai multiplicar esses dois aqui, vai te dar 2,4. Esse 0,2 está multiplicando, passou dividindo, e agora você vai dividir 2,4 para 0,2, obtendo assim uma força média de 12 newtons, né? Então corresponde aí a tua letra C, 12 newtons. Ok, pessoal? Então aí uma questão tranquila, né? Envolve o conhecimento, né, de variação da quantidade de movimento, o conhecimento de impulso, ok? Então nesse caso ele falou a massa em gramas, você teve que transformar para quilograma, e o resto são as equações que já estão na aula, nós apenas aplicamos, ok? Então deu a letra C. Tem um material complementar, né? Assistir a videoaula Renault mostra como funciona um airbag. Ó que bacana! Então assiste lá que você vai gostar, né? Renault mostra como funciona um airbag postado no programa Pé na Estrada. Tudo bem, pessoal? Então olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.